Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, meus irmãos. A paz. Bom dia, Vini. Amém. Esperar mais alguém entrar e aí eu te chamo, tá? Tá conseguindo me ouvir? Me ver direitinho? Bom dia, paz do Senhor. Amém, Aline, amém. Tá me ouvindo direitinho, né? Glória a Deus, aleluia. Nem conseguiu dormir? Ai, não fala em dormir não, Aline. Meu Deus, misericórdia. Fui dormir quase meia-noite fazendo biscuit, finalizando algumas coisas. E nossa, Paulo Henrique acordou de madrugada para brincar essa noite novamente. Meu Deus. É por isso que a gente tem que entender, né? Não é quanto mais cansada a criança tá, que melhor ela dorme, não. Pelo contrário, se ela estiver muito cansada, a criança acaba não conseguindo dormir direito. E aí ele não dorme, né, se eu não tiver deitado na cama com ele, então ele ficou rosetando até quase meia-noite também. E de madrugada ele acordou. Ficou no berço, deita, levanta, dá risada, chama bebê, ela dorme, levanta. Assim ele ficou de madrugada, 1 hora fazendo essa gracinha. Quando eu peguei no sono, que eu achei, né, agora eu vou dormir, o despertador tocou. Por isso que eu tô com essa cara de zumbi, com uma dor de cabeça. Que só Deus tem misericórdia da minha vida. Vai te honrar, assim, em nome de Jesus. Eu já vou te chamar aqui, Aline. Aí já tá entrando outras pessoas. Não comprou pão, não? Tem biscoito. A paz, bom dia. Agora a Isabela que me aparece aqui. Aí as chances de Paulo Henrique acordar daqui a pouco são enormes. Se não tem ninguém no quarto, ele parece que ele sente que não tem ninguém lá. Aí ele quer levantar. A paz, bom dia, irmã Luana. Amém. Vou chamar Maria. Algo aqui. Eu peço perdão, irmãos, pelo abrir de boca aí que vai ser tenso. Pra isso você acordou, né? Eu não te conheço, não. Ah, tá. Tá. Te conheço, garota. Convidei a Aline. Bom dia, Bom a dia, paz. paz do Senhor, Aline. Amém. Danil estava aqui Benção. do meu lado e eu falando, tô tremendo, Danil, tô com vergonha. Não fico com vergonha, não, Aline. Fica calma, né, é como uma conversa, você já viu, né? A gente acaba conversando, né, a respeito da palavra. Então você fala aquilo que o Senhor colocou no seu coração, né? A gente vai estar orando, louvando, porque aí você se solta mais e depois, né, você traz a palavra que o Senhor colocou no seu coração. Vai ser bênção, eu creio, tem sido bênção, né? O Senhor tem honrado todo mundo, tem entrado, né? Glória a Deus por isso. Então, vamos dar início logo, né? Eu vou estar fazendo a primeira oração, aí a irmã canta o louvor que sentir no seu coração,
Não precisa ser da harpa, né? Que eu sei que a irmã gosta de louvar outros hinos, fica à vontade. E depois eu vou louvar um da harpa, tá bom? Eu convido Amém. você que tá a fechar os seus olhos, ore com a gente, né? Não fique só ouvindo, faça seu devocional na sua casa também. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, eu entro na sua presença nessa manhã, meu Deus, e quero te pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, por essa live, meu Pai, que se inicia nessa manhã, meu Pai. Peço, meu Pai, que o Senhor fale com a gente mais uma vez. Que o Senhor, meu Deus, possa estar usando a tua serva conforme a sua vontade ou o seu querer, meu Deus, repreendendo todo nervosismo, meu Pai, toda insegurança, Pai. Faça conforme a sua vontade, o seu querer, meu Pai. Fale uma vez mais com a gente nessa manhã, meu Pai. Quero te agradecer por nos permitir estar de pé mais um dia, por permitir que nós estejamos aqui mais uma vez, unindo forças, Pai, para estar adorando, exaltando, engrandecendo o seu santo nome, Pai, porque a obra ela não é minha, a obra não é nossa, a obra é do Senhor, meu Pai. Quem faz é o Senhor, quem traz é o Senhor, quem usa é o Senhor, a palavra é tua. Então, meu Pai, faça conforme a sua vontade, o seu querer, uma vez mais nessa manhã, Pai. Visita, meu Pai, a casa da irmã Aline, repreenda todo espírito de atrapalho, tudo, meu Pai, que possa vir, meu Pai, para estar atrapalhando a conexão dela com o Senhor, venha cair por terra, meu Pai. Usa conforme a sua vontade, Pai. Visita cada lá, meu Pai, aqui representado. Cada um que já está aqui, meu Pai, e aqueles, meu Pai, que querem estar. Que o Senhor, meu Pai, possa repreender todo espírito de atrapalho, todo levante do inimigo, meu Pai, contra as nossas vidas, meu Pai. Receba, meu Pai, tudo que nós devemos fazer aqui, meu Pai, para o Senhor. E, meu Deus, eu te peço, meu Pai, cubra-nos, meu Pai, com a sua proteção. Cubra, meu Pai, cada um que aqui está, meu Pai, com as suas asas, meu Pai. Nos guarde, nos livra de todo mal, nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quem já está Amém. chegando aí, bom dia, a paz do Senhor, né? Pode comentar aqui, irmãos, fiquem à vontade para estar comentando. Se você tem um pedido de oração aí, pode fazer aí, né? Que no final aí a gente vai estar orando, né? Pela aqueles que estiverem aí pedindo uma oração. Amém? A irmã Amine Amém. pode louvar, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu louvar, eu queria compartilhar com vocês que essa noite, você vê como que é o atrapalho, né, do inimigo. Eu tive um sonho com vários cachorros querendo me pegar, eu num lugar muito escuro, e no final de tudo tinha um cachorro bem grande, que ele fazia aqueles barulhos bem fortes para poder vir me atacar, me pegar, né? E Graciano segurava o cachorro, e eu creio que ali foi um inimigo muito furioso por eu estar aqui, porque eu passo por muita coisa na minha vida, Deus sabe, né? Que eu tô aqui primeiramente para agradecer a Deus, depois a você que me deu essa oportunidade, porque como Amém. você sabe que muitas vezes eu falo, mas você, irmã Jaqueline, não me deixa eu me sentir tão desprezada, sei lá, tão afastada de tudo, porque vocês sempre falam, você é escolhida, você tem um Glória a Deus. chamado, você é uma levita da casa do Senhor. Então eu estou aqui hoje para Amém. agradecer a Deus e a vocês, né, por nunca ter me Glória a deixado Deus. cair, porque por muitas vezes eu pensei até em desistir, mas Deus usou vocês para me levantar. Então eu louvo a Deus Aleluia. pela vida, pela sua vida, pela vida da irmã Jaqueline, que sempre me ajudaram muito. Com palavras, eu tenho certeza que com orações também. Mas, Amém. para a honra e Amém. glória do Senhor Jesus, eu estou aqui. Estou um pouco nervosa, peço aos irmãos até desculpe se eu falar, ficar engaguejando. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu vou louvar um hino, irmãos, que eu amo muito esse hino, sabe? Todas as vezes que eu canto esse hino na igreja, eu sinto a presença do Espírito Santo muito forte dentro do meu coração. Eu sinto Deus falar comigo. Então, vamos louvar o Senhor. Sei, Aleluia. é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustenta o coração. Sei, é bem E assim. assim, É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que o que fazer, fazer?
nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho para morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue em carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo e eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado, e você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. O hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Glória a Deus. Glória a Deus. Somos mais que vencedores. Aleluia. Somos sim, Aline. Só da gente estar de pé, só da gente, né, ter vencido tanta coisa, né? A gente é mais do que vencedor em Cristo Jesus, né? Que tem nos sustentado. Deixa eu achar o hino que eu vou ver nesse dia. Ah, não, vamos louvar o 641 da harpa cristã. Ele é pequenininho, mas ele é uma bênção também. Né? Um hino de adoração ao Senhor. Como eu falei com vocês, ouvem na sua casa, ore, leia a palavra, acompanhe. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu, para o céu, para o céu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu, louvor, para o céu, louvor, para o céu,
Glória a Deus, aleluia. Não há Deus igual ao nosso, né? Louvado e agradecido seja o nosso Deus, né? As irmãs que chegaram agora, bom dia, a paz do Senhor, amém a todos, né? A Carol, a irmã Carol Luz Borges, a Mariane Felipe, bom dia, a paz do Senhor. A tia Anísia, bom dia, a paz do Senhor. Mundinho da Estrela, a irmã Regimara, bom dia. A Viviane Abreu Silva, né? Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, povo de Deus. Né? Vamos aí, né? A irmã Vini vai estar compartilhando com a gente a palavra. Amém, a irmã Regimara, bom dia. Irmãos, como eu falei no início, fiquem à vontade. Se você quiser aí colocar, né, um pedido de oração aí, pode ficar à vontade. No final a gente vai estar orando, tá bom? Pode ficar à vontade, irmã Aline. Aleluia, glória a Deus. A minha palavra está em Provérbios 13, 1. Versículo 1. Para quem tem entrado agora, a gente tá fazendo um devocional todos os dias, né? E cada dia é uma irmã que entra e traz um capítulo de Provérbios, né? Decorrente daquele dia, o capítulo. Como hoje é o dia 13, o capítulo é o 13, e a irmã Aline que vai estar trazendo hoje a palavra aqui, compartilhando com a gente, tá bom? Da pessoa traz traz o versículo e a explicação daquilo, né? E a gente, né, troca uma ideia aqui e depois a gente faz uma oração. Para quem tá novo aí, né, chegando agora, né, fica à vontade. Pode ir lá, irmã. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, irmãos, quem é o filho sábio que o nosso Deus está falando? Somos nós, né? Que somos o filho sábio. Deveríamos ser o filho sábio. De estar percebidos, de estar ouvindo a correção do nosso pai, o que o nosso Deus tem a nos dizer, né? Porque o nosso Deus, ele só corrige quem ele ama, né? E que possamos sempre estar percebidos, estar vigilantes, ouvindo o que o nosso Deus tem a nos dizer. Porque se ele nos ama, ele vai nos corrigir por amor, né? Porque com a correção do nosso pai, nós seremos o quê? Bem-sucedidos, bem-aventurados, cresceremos na presença do Senhor e com certeza, ouvindo o nosso Deus, alcançaremos a promessa. Que promessa é essa? A promessa da vida eterna, né? Porque o nosso pai ele nos corrige como os nossos pais carnais, né? Nosso pai e nossa mãe sempre falando coisas. Eu vou citar eu, né? Quando adolescente, fui uma adolescente muito rebelde. Não escutei conselhos dos meus pais, não escutei o que os meus pais queriam para mim, que hoje eu vejo, né? Depois, eu estava até conversando isso com a irmã Camila anteontem, que a gente só vai sentir, vai saber o que os nossos pais falavam para a gente era verdade quando a gente se torna mãe, né? E hoje, como diz o pastor Jefferson, hoje eu estou vivendo na prática, né? Com relação à minha filha. Por desobediência, por estar fazendo a vontade dela e não escutando o que eu tenho a dizer, né? Mas a gente sabe que isso lá na frente vai acarretar com problemas para eles mesmos, porque eu sofri muito. Eu tinha só 16 anos e eu sofri muito naquela época por não ouvir o conselho dos meus pais. Assim temos que ser a gente, né? Que muitas vezes Deus usa pessoas para vir até a gente, para nos corrigir, para falar algo com a gente que é da parte dele e a gente não quer ouvir naquele momento. Mas se Deus ele tem um chamado para as nossas vidas, se Deus ele tem algo com a gente, vai chegar um momento que ele mesmo vai chegar para a gente, né, o Espírito Santo de Deus vai incomodar a gente de uma tal maneira, como foi comigo no domingo da Santa Ceia. A irmã Camila estava na igreja e quem estava lá na igreja viu que eu estava fazendo algo que entristecia o Espírito Santo de Deus. E ele me corrigiu naquele dia. E, irmãos, foi tão maravilhoso que depois daquele dia da correção do meu Deus, naquele momento ali que eu aceitei ele me corrigir, eu me tornei outra pessoa. Eu saí de dentro da casa do Senhor transformada, eu saí diferente. Né? Eu estava
Eu estava fazendo uma coisa que o Espírito Santo sabe o que era, não preciso dizer, até porque eu já pedi perdão e eu tenho certeza que o Senhor me perdoou, Ele me Aleluia. corrigiu e eu aceitei a correção. Então, é muito bom o Senhor vir nos corrigir e a gente aceitar, porque aí a gente lá na frente a gente vai ver quão maravilhoso é servir ao nosso Deus, né? Aceitando o que Ele tem para nós, que muitas das vezes a gente quer fugir daquilo que Deus tem para nós, né? Eu, às vezes, falo que eu não sei trazer a palavra, mas se o Espírito Santo me convidou a estar aqui hoje, eu estou aqui hoje porque o Espírito de Deus permitiu, eu orei muito para Aleluia. que o Senhor me desse entendimento, porque eu não consigo entender muito a palavra. Mas eu pedi a Deus que aqui não fosse eu falando, mas que fosse o Espírito Santo de Deus falando em mim. Entendeu? E eu creio que, em nome de Jesus, vidas serão alcançadas, né? Nesse propósito de nós escutarmos, abrir os nossos olhos, nossos ouvidos para a correção de Deus, porque Deus usa pessoas para falar com a gente. Deus, ele mesmo, quando a gente está tão rebelde, que a gente não quer ouvir a terceiros, a pessoas que ele enviou para falar com a gente, ele mesmo vem até a gente para nos corrigir, como foi comigo no dia do culto da Santa Ceia do Senhor, um dia tão, né, abençoado ali. Eu não ia participar da Santa Ceia, mas glória a Deus, eu levantei do meu lugar e eu fiz o que o Senhor me ordenou a fazer. Eu pedi perdão a quem eu devia ter pedido, entendeu? E ali naquele momento eu não me envergonhei por aquilo. Eu envergonhei ao diabo, ao Satanás, porque era ele que estava por trás fazendo eu fazer aquilo. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui agradecendo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio dele ter me corrigido. Eu agradeço a Deus porque depois daquele dia eu mudei, eu me transformei, meu coração está mais limpo. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí eu sinto que o Espírito Santo se achegou mais a mim, né? Depois de eu ter me libertado daquilo, eu sinto o Espírito Santo do meu lado. Eu sinto que ele está cuidando de mim, cuidando de tudo, né? Então vamos lá. Mas o escarnecedor não houve a repreensão. O escarnecedor é o que zomba do conserto de Deus, não aceita o conserto de Deus, né? Ri das coisas espirituais. Eu vou dar um exemplo para os irmãos de uma pessoa que era da igreja e que se afastou da presença. Já perceberam que quando a gente senta para conversar com uma pessoa dessa, ela não aceita, ela sabe, ela conhece a palavra, ela sabe de tudo que a gente está falando, mas ela não quer aceitar, né? Ela não está aceitando a repreensão do Senhor, ela não está aceitando o conserto. Aí, irmão, muitas das vezes, volta para a casa do Senhor pela dor, porque Deus nos diz, né? É bom a gente ir por amor ou pela dor. E por amor, tenho certeza que é muito melhor do que pela dor, porque pela dor vai doer muito, né? Verdade. Nosso Deus, ele não brinca em relação a isso. Então, se essa pessoa tem um chamado para a casa do Senhor, ela deveria ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Porque como foi comigo, Deus usou pessoas para falar e eu não aceitei. Aí, quando Deus foi falar, eu tive que aceitar. Igual vai ser com essas pessoas, né? Que a gente às vezes fala alguma coisa da igreja, desconversa, não quer saber, entendeu? Mas quando Deus vier cobrar, Deus vier chamar para voltar para a casa dele, essa pessoa vai ter que ir. Se não for por amor, vai ter que ir pela dor, entendeu? Então, que nessa manhã possamos nós estar percebidos pela voz do Espírito Santo, porque Deus fala conosco. Se ele não fala com um hino, com uma palavra, ele usa um irmão para falar, ele fala com a gente. A gente tem que estar, né, com ouvidos e olhos atentos para o que o Espírito de Deus vem falar com a gente. Aleluia. E possamos ouvir nessa manhã a voz do Espírito Santo falando com a gente. Que possamos ser verdadeiros adoradores do Senhor, ser filhos sábios, não ser filhos desobedientes, né? Que depois a gente vai pagar com alto preço. A desobediência a gente paga. Porque, olha, eu gostaria de compartilhar uma coisa que está acontecendo comigo, com os irmãos.
Eu sempre estou perguntando a Deus o porquê. Mas eu já falei que eu sei que é necessário. Eu não sei o que é. Mas depois Deus ainda vai falar comigo o porquê disso. Desde o dia 19 de abril, eu descobri que eu estou com um nódulo no pâncreas. Aí, desde esse dia, Deus tem agido poderosamente na minha vida. Por quê? Eu descobri uma enfermidade e eu não tenho plano de saúde, eu não tenho dinheiro, mas Deus me capacitou de uma tal maneira onde Ele usou pessoas para me abençoar, onde Ele colocou na minha cabeça, né, me abençoou para me estar fazendo uma rifa de uma bicicleta que eu tenho e ali arrecadando dinheiro para me conseguir fazer meu tratamento. E desde esse dia, pelo SUS, irmãos, eu só paguei até hoje um exame e vou pagar outro agora terça-feira. Eu vou precisar fazer uma biópsia, então eu vou pagar esse exame também. Mas desde o dia 19 de abril, Deus tem me abençoado tanto em relação ao SUS, que a gente sabe que tudo pelo SUS demora. E para honra e glória do Senhor Jesus, tem acontecido tudo muito rápido. Então, eu sinto no meu coração que eu vou passar por algo triste. Vê que os irmãos vão entender. Porque a irmã Camila falou comigo e Deus usou primeiramente a irmã Patrícia para falar comigo. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então eu sinto que eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Mas eu não vou temer, porque o Senhor vai estar comigo. Entendeu? Não é fácil o que eu estou passando. Mas eu creio que tem um propósito, tem um porquê. Porque eu já perguntei ao meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas eu sei que é necessário, entendeu? Mas é essa palavra que eu tenho para trazer para os irmãos. Peço à irmã Camila que me ajude, porque foi o que eu consegui entender. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém, Amine. Foi uma palavra abençoada, né? A gente sabe, né? A obediência, ela gera bênção, a desobediência, ela gera maldição, né? E a irmã, né, ouviu a voz do Senhor naquele dia. Né, a gente estava lá, foi uma graça, algo surreal, que particularmente é algo assim difícil de você sentir. Mas aí a gente vê o quanto que a obediência, o quanto a gente ouvir a voz de Deus e obedecer, porque aos olhos do homem, você chegou até a falar isso no dia, né? Aquilo ali era uma humilhação, que você pediu perdão diante de todo mundo. Gente, isso é algo assim, é muito difícil. Quem já pediu perdão a alguém sabe o quanto é difícil você pedir perdão, principalmente quando você tem que fazer na frente dos outros, né? E naquele momento ali, Deus falou tão forte com você que você foi ali, né? Pediu perdão. E eu creio que foi naquele dia que caiu muitas barreiras, né? Eu já falei isso com você. Muitas barreiras caíram por terra naquele dia, né? Porque o inimigo ele vai ganhando força com as nossas posições, as nossas decisões, né? Com coisas que a gente fala, com coisas que a gente faz. Eu tô falando no geral, irmãos, porque nós sabemos que todo mundo peca. Não existe essa, né, de que se fôssemos perfeitos, nem aqui nós estaríamos, né? Já teríamos subido, né? Então, todo mundo peca de uma maneira ou de outra. Mas quando você reconhece, é algo tremendo, né? Por isso, Davi, mesmo sendo falho, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha um coração aquebrantado, né, Aline? E isso, né, a gente sabe que você tem. Né? Você, quando você erra, você pede perdão sim, né? Eu já presenciei, a gente já passou por isso, né? Então, eu sei que você tem um coração aquebrantado e quando Deus fala para você fazer, você faz. E é esse o diferencial, é a gente estar atento a obedecer, não só ouvir, né? Mas obedecer, que é o mais difícil, irmão. Nós somos como os filhos rebeldes, sim, né? Aqueles adolescentes que acham que sabem, muitas das vezes sabe tudo, muitas das vezes querem andar com os próprios pés. Para nós que somos pais, é difícil a gente deixar eles andarem com os próprios pés, porque a gente sabe as consequências que podem vir depois. Principalmente porque nós já tivemos essa idade, né? Eu falo muito isso aqui em casa. Eu já tive 13 anos, eu sei o que é ter essa idade, eu sei o quanto, né, é difícil também ter essa idade. Só que a gente, como pais, a gente quer, né, dominar a situação.
né? E diferente de Deus, que ele nos dá o livre-arbítrio para a gente fazer as nossas escolhas. Ele alerta, 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 né? Cabe a nós obedecermos ou não. A irmã citou aí, né, a respeito da pessoa que, né, não está mais nos caminhos do Senhor, e quando a gente fala, né, desdenha, escarnece, ri, brinca, é triste, é muito triste, porque quando sai do caminho, né, e você vê na pessoa uma tristeza de um arrependimento e não tem forças para voltar, né? Porque eu já presenciei pessoas que já saíram e não tinham forças para voltar. Eu quero voltar, mas eu não consigo, né? Eu sei que não há outro caminho, mas eu não consigo. É diferente de quando você conversa com uma pessoa e, infelizmente, a pessoa fala com a boca cheia, sem nenhum temor de que se Jesus voltar, sabe para onde vai. Isso é triste, porque foi o que eu falei com a irmã essa semana, né? É a pessoa achar que o inferno é algo que vai ser passageiro. Eu vou sofrer ali um pouco, mas daqui a pouco passa. E não é. Não é. Se para quem for salvo, né, para nossa salvação, nós teremos a eternidade, para quem for condenado também. Não cabe a nós, né, Aline, julgarmos, né? A gente estava conversando sobre isso. Mas foi o que eu falei naquele dia, né? A gente faz a nossa parte, né? De estar conversando, de estar alertando. Cabe a pessoa querer ouvir a voz de Deus ou não. E é tão forte, irmãos, a pessoa, né, conhecer e não querer mais praticar, que é comparado ao cão que lambe o seu próprio vômito. Olha Mas como foi, que para Deus isso é, né? mas Pode foi o que eu, falar, fa- Aline. mas foi o que eu falei também. Ouvindo terceiros, às vezes não quer ouvir, não quer ir. E quando for Deus chamando, e quando for pela dor, vai ter que voltar. Se tem o Isso que é chamado, vai triste. ter que voltar. E é triste voltar pela dor. É melhor a gente É, voltar para a casa do Senhor, buscar o Senhor por amor. Porque a gente ama ao nosso Deus. Agora, voltar pela dor vai ser muito triste. Que isso dê aí. tempo, né, de voltar por amor. Né? E se ainda der tempo de voltar pela dor, ainda tá na benção ainda, sabe? Porque nós sabemos que Jesus está voltando, gente. Nós sabemos que Jesus está voltando, ele pode voltar a qualquer momento. A própria Bíblia diz, né? Vai ser num piscar de olhos, né? Vai ser muito rápido. A gente vem falando muito sobre isso, né? Sobre a pessoa reconhecer, sobre a pessoa se arrepender, sobre correção, né? O Senhor tem corrigido, né? Glória a Deus que continue nos corrigindo, porque o Pai, ele corrige ao filho que ama, né? Muitas pessoas acham que amar o filho é deixar ele fazer o que ele quer da vida dele, né? Ah, eu amo meu filho, então eu não corrijo, eu deixo, né? Por causa disso, eu deixo por causa daquilo. Isso não é amor, não. Isso não é amor. Porque se você ama, você vai ensinar o caminho. Se você ama, você vai corrigir, né? Tanto que Deus nos corrige diariamente, né? Eu falei, tem que falar, né? Deus está falando muito de correção, muito sobre isso, né? Até porque o livro de Provérbios, né? A gente fez uma pesquisa aí, fala muito sobre correção. Mas também a gente sabe, né? A irmã ontem falou que ela crê que isso é porque Deus vai fazer um grande avivamento. Eu creio, né? Que o Senhor, né, pela misericórdia, ainda vai, né, fazer um grande avivamento. Precisa, é necessário, né? Então, eu glorifico a Deus, né, por Ele ainda estar nos corrigindo, por Ele estar falando com a gente diariamente a respeito da gente se posicionar, né, da gente estar, né, fazendo a vontade de Deus. Não é só estar na igreja, né, irmãos? Que a gente também sabe que não é só isso, é só estar na igreja, né? Você tá ali, mas você tá fazendo a vontade do Senhor. Porque, né, todos nós nascemos com um propósito, né? Ninguém nasceu por nascer, né? Cada um Deus tem um chamado, cada um Deus tem um propósito na vida daquela pessoa. Então, quando você também tá dentro da casa do Senhor, de braços cruzados, deixando o tempo passar, sem querer estar fazendo a obra, sem querer estar buscando o que o Senhor quer com você, você também está sendo desobediente. Porque o Senhor, ele requer algo de nós, né? Um dia o Senhor usou uma pessoa para falar comigo, né? No início da minha caminhada, o Senhor usou uma pessoa para falar comigo e a pessoa me entregou e falou assim comigo, ó, né? Sendo usada pelo Senhor, falou, eu tenho muito para fazer, né? Na sua casa, na sua família.
Mas o que me impede de fazer é o seu posicionamento, né? Então, eu fiquei muito triste mesmo. Eu levei uma semana muito triste. Não triste pelo que a pessoa falou e pelo que, né, a pessoa ter me entregue aquilo. E sim por eu estar decepcionando a Deus, por eu saber que o Senhor tem coisas para fazer que não faz e a culpa era minha mesmo, né? Foi um sentimento de quando a gente decepciona nossos pais, quando a gente faz algo muito errado e a gente sabe que a gente decepcionou eles de alguma maneira, esse foi o sentimento que eu tive naquele dia quando o Senhor falou comigo, né? E eu levei muito tempo triste, né? Pedi ao Senhor para tirar aquilo do meu coração, mas que era necessário eu ter ouvido aquilo naquele dia, né? E depois disso eu fui procurando, né, tá fazendo a vontade de Deus. Ainda tem muito que fazer, gente, porque se a gente for ver, né, a gente não faz nenhum terço daquilo que a gente tem que fazer, né? E o Senhor nos chamou aí para sermos, né, ganhadores de alma. A gente sabe que é isso que o Senhor quer de nós, né? E a gente tem que estar fazendo a vontade do Senhor. Pode falar, irmã Aline, se quiser falar alguma coisa aí. Eu separei também uns versículos aqui para me poder ler. Está em Amém. Provérbios 10, 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a correção, a repreensão, erra. Aqui é o Senhor nos dizendo também, né, mais uma vez, que o caminho daquele que guarda a correção, que guarda o que o Senhor tem para nos corrigindo, né, nos dizendo que é certo, que é errado, né, guarda os mandamentos de Deus, está no caminho certo. Mas o que Sim. abandona a repreensão erra, que abandona o que Deus tem a dizer, que zomba, que ri do que Deus tem a dizer, ou que não aceita, está errando, né? A própria palavra de Deus está dizendo aqui. E 1 Coríntios 4,14. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Deus nos corrige porque Ele nos ama, né? Com certeza, Sim. não é para envergonhar a gente, como eu falei sobre sobre como que Jesus me corrigiu no dia da Santa Ceia, e não foi para me envergonhar. Quem envergonhado naquele dia foi o diabo, né? Não foi eu. Mas eu fiquei muito feliz do Senhor ter me corrigido, porque eu me transformei. É maravilhoso ser corrigido por Deus. É verdade, Aline. E o que transformou foi a sua obediência, né? Você ter sido obediente em fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer naquele dia, né? Porque se a gente ouvir a voz de Deus, né? É diferente, né? Quando a gente ouve a voz de Deus e obedece, né? Eu falo muito isso, que as pessoas quando Deus chega a usar alguém de fora para te corrigir, é porque ele já tentou te corrigir inúmeras vezes, né? No seu particular. Porque as pessoas falam assim, ó, Deus não envergonha ninguém. Ele não tem prazer em envergonhar ninguém. É diferente, tá? Porque Deus não mudou. Ele é amor sim, mas ele é fogo consumidor. Mas antes ele, né, nos corrigir de maneira que a gente se constranja com aquilo do que ele perder, né? E só ele realmente conhece o dia de amanhã, né? Só ele sabe se nós teremos ou não uma outra oportunidade. Só ele sabe se somos chamados ou se somos escolhidos, né? Então, é mais antes ele nos repreender de maneira que nos constrange do que a gente achar que Deus é só amor, só amor, só amor, né? E ficar nessa de amor, de amor, de amor. Ele é amor sim, irmãos. Tanto é que ele deu seu filho, né, para morrer por nós. Ele tem a misericórdia, ele é amor sim. Nos ama, né, de uma maneira surreal. Só que ele também nos corrige. E é por amor que ele nos corrige, né? Então, quando eu mesmo já falei várias vezes isso, quando Deus usa alguém para falar alguma coisa comigo a respeito de correção, ele já estava falando muito tempo no meu íntimo. Eu é que, por endurecer o coração, não quis, né, dar ouvido. E no seu caso, né, Deus falou com você de uma maneira tão forte que você tomou a posição, né? E glorifico a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso, né? Muito forte a palavra, né? O seu testemunho também foi uma bênção, né? Glorifico a Deus pela sua vida, Aline, que ele continue te usando, né? Que você continue, né, fazendo a vontade do Senhor, na posição. A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil, a gente mata um leão por dia, né?
o ditado que o povo fala aí, a gente mata um leão por dia, né? No nosso caso, a gente derruba um gigante por dia, né? Eu falei isso nessa semana aí, né? Foram muitos gigantes que a gente já derrubou para estar aqui hoje, né? A gente aí fala sobre Davi, Davi derrubou o gigante, mas nós derrubamos gigantes diariamente. Diariamente, quando a gente deixa de fazer a vontade da carne para fazer a vontade de Deus, a gente está derrubando um gigante na nossa vida, né? Porque o Senhor vai nos aperfeiçoando assim, né? Quando a gente deixa de fazer a nossa vontade, quando a gente deixa de fazer coisas que a gente sabe que não agrada a Deus, a gente tá sendo obediente, o Senhor vai nos aperfeiçoando, né? E aí a gente pode falar com clareza a respeito de certas situações que eu estive falando nesses dias, porque o Senhor já nos moldou para isso, né? O Senhor já nos permitiu. E isso que você está passando hoje, Aline, vai ser um grande testemunho. Você vai poder falar da cura do Senhor, do quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é misericordioso e cura, liberta, porque você sabe o que é isso, né? Aí foi o que eu falei, eu não posso vir aqui, né? Eu vou falar de saúde, vou falar que o Senhor cura, eu vou falar pelo que eu ouvi, né? Vou falar pela palavra do Senhor, não vou falar com clareza por testemunho, porque eu nunca precisei passar, né? Pelo vale da sombra da morte, né? Eu nunca passei, mas já passei por outras coisas, como a gente conversou, né? Cada um tem o seu testemunho, cada um passa por situações, né? Processos que são necessários. Eu vi e ouço muitas pessoas falarem assim: José dormiu escravo, acordou governador, como se tivesse sido da noite pro dia. Tipo assim, a situação foi da noite pro dia, mas esquecem de ir lá no contexto e ver o quanto que José sofreu, né? O quanto que ele foi, né, perseguido, ficou preso injustamente, né, negou a vontade da carne. Então, são processos que nós precisamos passar. Um dia, vão falar, né, a Aline venceu aquilo ali, né, Deus, né, ajudou ela, ela venceu aquilo ali. Mas só você vai saber o processo que você precisou passar para que você chegasse, né, no fim das contas, à sua vitória. E isso vai ser um grande testemunho, né? Glória Eu creio nisso, que o Senhor vai fazer a obra e vai ser um testemunho para que você glorifique o nome dele mais uma vez, porque a gente crê, né, nisso, né? A gente já conversou, a gente crê nisso, o Senhor, né, ele cura, ele liberta, né, e ele permite a gente passar. Ontem eu falei sobre isso. O Senhor, ele não impediu que Daniel entrasse na cova dos leões. Ele impediu que os leões comessem Daniel. É diferente, né? São coisas que a gente precisa passar, né? Que a gente sabe que no fim a gente vai obter a vitória, mas a gente precisa passar. São experiências, né, que cada um tem a sua, né? Aí se a gente for botar um contexto assim, né? Eu tenho as minhas lutas, né, na parte, né, de um relacionamento, né, na parte do julgo desigual que a gente fala, e já a irmã não tem. Eu tenho você tem a luta sua com a saúde que eu não tenho. Então cada um, Deus dá, né, dá aquela coisa que a pessoa precisa realmente passar. Mas ele também diz, né, que ele não dá um fardo que a gente não possa suportar, né? E só em você saber que o Senhor está com você diante a tudo que você está passando, e só em você ver o quanto o Senhor tem estado no controle de tudo, é maravilhoso. É maravilhoso. Ele não dá um problema sem que ele tenha a solução para aquilo, né? E você está vivendo isso, e isso é maravilhoso quando a gente vive, né? A gente pode falar daquilo que vive. Então, muito obrigado por você ter aceitado, ter vindo contar o seu testemunho. Glória a Deus. A irmã comentou aqui, ó. As provas são processos que Deus permite passar para nos lapidar. Amém, irmã Luana. É verdade, né? É verdade. Você já pensou se todos nós tivéssemos o mesmo testemunho? Se todos nós passássemos pela mesma coisa, né? Seria só mais um. Mas o Senhor, ele é tão maravilhoso que cada um tem o seu processo. Cada um tem algo que Deus requer de nós, né? Para que lá na frente a gente possa, né, falar com clareza a respeito disso, né? Então, muito obrigado. Se algum irmão que estiver aqui quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Se você quiser pedir uma oração também, fique à vontade. Nós vamos estar orando já já, né? Nós vamos estar aí orando. Pode ir falando, irmã Aline, fica à vontade. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Porque eu não imaginava em ser chamada para participar. Mas Deus sabe todas as coisas, porque
Ele também sabe que muita gente não dá muito crédito em mim, né? Me chama de doida, me chama de endemoniada, mas quem me conhece verdadeiramente é Deus. E se ele Deus. colocou no seu coração para você estar me convidando, é porque ele sabia, né? Do que eu tinha para falar e ele permitiu que eu estivesse aqui para falar, né? Principalmente do que ele fez comigo dentro da casa dele. Então, eu tenho fé em Deus que depois eu vou voltar para contar o meu testemunho de vitória, né? Que eu estou passando por esse problema de saúde, essa enfermidade, mas em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, vai dar tudo certo, vai, né? Eu vou, terça-feira, eu peço até que os irmãos orem por mim, que terça-feira eu vou para o Rio de Janeiro para fazer um exame que só faz lá, para fazer uma biópsia, para saber se esse nódulo que eu estou é benigno ou maligno. Porque eu só vou poder passar por essa cirurgia se for maligno, né? Porque é uma cirurgia muito arriscada, eu corro risco de vida. Aí a doutora falou, você é uma jovem, você é muito nova para passar por essa cirurgia, porque é no pâncreas, e o pâncreas da gente fica localizado atrás do estômago. Então tem que retirar estômago, tem que retirar essa parte do intestino para chegar no pâncreas. Então eu creio que tudo é Deus, né? Em nome de Jesus, dando benigno, eu não vou precisar mexer. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus. E se for da permissão de Deus, que eu precise mexer, mas ele vai estar lá comigo. Quem vai me operar não vai ser os médicos, vai ser o meu Deus. Eu creio nisso, né? E coloquei isso dentro da minha cabeça e dentro do meu coração, que é o que está me mantendo de pé. Então, eu te agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui. Eu fiquei um pouco nervosa, com vergonha, porque eu não entendo muito a palavra do Senhor, né? Mas eu creio que os irmãos entenderam o que eu queria passar. Foi bênção, Aline. Foi o que o Senhor falou comigo no começo, né? Quando o Senhor me deu a direção das lives no começo, e depois o Senhor me deu a direção da live do devocional, né, irmãos? Deus já sabia o que ele faria, e ele falou comigo a respeito na quinta-feira, numa quinta-feira que a gente voltou do círculo de oração. No caminho, o Senhor veio falando muito ao meu coração, né? A respeito sobre isso, sobre julgamentos, sobre as pessoas, elas querem puxar a cadeira para você sentar quando você já está lá em cima. Quando você chegar lá em cima, quando você já estiver, né, numa posição, aí todo mundo quer te dar oportunidade, todo mundo quer te dar uma cadeira para você sentar. Mas quando você ainda está no comecinho, né, quando você ainda está, né, engatinhando, ninguém quer dar crédito. Ninguém quer dar crédito. O Senhor falou muito no meu coração a respeito disso, né? Num dia que a gente voltou do círculo de oração. E quando eu cheguei em casa, o Senhor continuou palestrando comigo. O Senhor falou comigo que ele queria, o que ele queria dessa live, desse devocional, é pegar os pequenos, Aline. Né? Pegar os pequenos, pegar os Davi, que ainda estão lá no campo, matando urso, matando leão, para poder estar usando. Porque encher a boca para falar o rei Davi, depois que Davi virou rei, foi fácil. Mas a gente sabe que nem o nome de Davi foi citado pelo próprio pai, quando Samuel esteve lá para ungir, né? Então, é isso que o Senhor quer. E eu já falei várias vezes com você, Deus, ele não vê como o homem vê. O homem vê, né, com os olhos carnais e com os olhos de julgamento, de apontamento. E se você já passou pelo seu processo de libertação, é porque você sempre teve um coração aquebrantado para isso. Porque eu já falei isso várias vezes com você. Às vezes a pessoa está ali dentro da igreja, não abre o coração. Por isso a gente não vê certas coisas. Porque a gente sabe que existem pecados ocultos que muitas das vezes as pessoas não querem nem se libertar a respeito daquilo. Então tranca o coração e prefere não se libertar e não serem libertos e apontar e julgar o outro. Mas eu louvo a Deus que você tem um coração quebrantado, reconhece isso, né? E eu mesmo já falei isso com você, não vejo como as pessoas veem e Deus muito menos vê como as pessoas veem. Porque se Deus fosse ver como as pessoas veem, Davi não seria um homem segundo o coração de Deus, até porque ele foi adúltero, né? A gente sabe disso, mas ele reconheceu, ele se arrependia, ele se humilhava diante do Senhor e ele tinha um coração aquebrantado. Por isso que Deus, né, o considerou o homem segundo o coração dele. Se a gente for ver, né, Moisés assassinou, Davi era sanguinário, tantos outros homens na Bíblia. Deus já deixou bem claro o pecado para que a gente tivesse noção de que ninguém ali era perfeito. O único perfeito que veio, morreu injustamente, foi Jesus.
O restante, todos pecaram de uma maneira ou de outra. E a Bíblia deixa isso claro, irmão. Para que a gente não venha se achar santo o suficiente, né? Se achar o santo para estar fazendo, mas eu só para mim fazer eu tenho que estar, né, 100%, eu tenho que isso, que aquilo, e aí muitos não fazem nada, estão com o braço cruzado dentro da igreja sem fazer nada. Uns porque acham que tem que ser santos para fazer e outros porque acham que são santos demais, né, para estar ajudando um ou outro, né? E se hoje, né, eu falo isso com clareza assim, que se hoje, né, eu tenho a oportunidade de estar falando, eu tenho a oportunidade, é porque lá atrás, quando eu ainda engatinhava, alguém me deu a oportunidade, né? Eu louvo a Deus por isso, né? A gente veio do ministério aqui do Pastor Manel, sempre nos deu oportunidade por isso, né? A gente aprendeu muita coisa. A Labareda de Fogo também sempre me deu muita oportunidade, né? No começo da minha caminhada, né? Mesmo eu não sendo da igreja, né? Por isso que eu falo muito isso, pra gente não bater em praca. Sempre me chamavam para ir para monte, para ir orar com eles, para ir à vigília, a cultos, né? E há outras irmãs também que estão aqui, a irmã Regimar, a irmã Cássia, que sempre, mesmo eu não sendo da congregação, sempre me ajudaram espiritualmente falando, né? Então, a gente tem que ser irmãos em Cristo Jesus, parar de apontar, de condenar, porque só Deus conhece o coração das pessoas verdadeiramente, né? E isso que o Senhor me deu. Então, se eu tenho a oportunidade de convidar as irmãs para estar aqui, eu vou convidar sim, até porque eu também não sei falar, irmãos, né? É o Senhor que vai dando a direção ali, que se eu for falar mesmo, né, a irmã, né, eu quando vou pregar mesmo diante das pessoas, eu gaguejo muito, eu fico muito nervosa, né? Eu aprendi a ter mais intimidade aqui, porque eu botei assim, ninguém tá me vendo, né, na minha mente, assim, ninguém tá me vendo, porque eu não tô vendo a reação das outras pessoas. Então, para mim fica mais fácil falar, porque eu entendo assim, eu não tô vendo a reação das outras pessoas que estão aí, né? Se você não concorda com o que eu tô falando, eu não tô vendo a sua cara. Se você concorda, eu também não estou vendo, né? Então, para mim, ficou mais fácil falar aqui. Mas quando é diante das pessoas, eu gaguejo, fico nervosa, não tenho muito habilidade para falar também. Mas entendo que se Deus nos chamou para isso, a gente tem que fazer a vontade do Senhor, sim. Vá com medo, mas vá, porque quem aperfeiçoa é Ele. Ele é quem capacita, né? Verdade. A gente fala muito assim, ó, o Senhor não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Mas para Ele capacitar, a gente tem que fazer a nossa parte, né? De procurar estar fazendo, né, aquilo que a gente sabe que Ele quer da gente. Então, esse é o foco, né? E é o Senhor que tem dado direção para a gente estar chamando aí as pessoas. Ele tem nos surpreendido e Ele vai usar muitas mulheres, né, que vão estar aqui ainda, as que estiveram aqui, né? A gente sabe aí que se eu for contar aí, as irmãs que estiveram aqui até hoje, nenhuma delas tinha a prática de entrar para fazer uma live. Eu mesmo não tinha até o mês de março, né? Vai aprendendo uma coisa, aprendendo outra. Mas a honra e glória do Senhor tem sido bênção, tem alcançado vidas, né? A irmã Aline pode estar fazendo uma oração. Amém. Aí, ó, a irmã Regimara botou assim, ó, Deus é o médico dos médicos. A irmã Luana botou aleluia. A irmã Betinha botou irmã Aline, Jesus está na direção. A irmã Regimara pediu oração aqui por uma pessoa. Eu vou estar orando a Mariane Felipe, glória a Deus, aleluia. A irmã Regimara pediu pelo Marcos Felipe. Vamos estar orando assim, deixa eu mudar o celular aqui, irmãos, que o sol já começou a bater aqui na cozinha, aqui no meu rosto. Aí fica pior, né? Agora sim. A Aline pode estar fazendo uma oração. Amém. Né? Eu que agradeço, né, você ter aceitado, que a gente sabe que não é fácil, né, a pessoa vir aqui falar, e você falou muito bem, né, explicou aquilo que o Senhor botou no seu coração. Muito obrigado por ter aceitado, que o Senhor continue te usando poderosamente, né, que você venha fazer a vontade do Senhor sempre, que é isso que nos lapida, né, diariamente, né? Então, Amém. muito obrigado mesmo. Eu levantei 6 horas e 6h15 já estava sentada aqui com o telefone na mesma posição que está agora. Mó doideira. Eu falei, Graciano, que doideira, parece que a live vai começar às 6 horas. A pessoa fica muito nervosa, gente. No começo também, eu sentava para a live de segunda-feira, né? Aos irmãos que estão aí, a gente tem a live às segunda-feira, às 20 horas. Toda segunda-feira, às 20 horas às 20 horas da noite, né? Às 8 horas da noite, às 20 horas. A gente tem a live, né? Esse mês é o mês das mães. Cada segunda tem um convidado. No começo,
eu também sentava, dava 7 horas, eu sentava na frente da cadeira e ficava ali, ó, nervosa, esperando. Agora eu já consigo, né, ir correndo, fazer as coisas. Né? Nas primeiras lives da segunda, eu fazia a janta às 5 horas da tarde. Né? Dava banho no Paulo em 6 horas, para estar tudo, né, no esquema até agora. Eu já consigo, né, saber, não, 7 horas eu já posso parar, né, para ajeitar a luz, ajeitar isso, ajeitar aquilo, que eu consigo dar conta até 8 horas. Mas no começo também eu ficava muito, muito nervosa. É isso que eu falo. A gente vai praticando, a gente vai tendo, né, mais segurança. E acredito também que Deus tem nos permitido estar aqui falando, né, muitas mulheres, para desenvolver também a parte de ter, né, o jeito de falar, a gente se aperfeiçoar para a gente estar botando em prática, né, nos cultos, né, as irmãs que têm vergonha de estar louvando, as irmãs que têm vergonha de trazer uma palavra, mas quando chega no culto, o Senhor já vai estar, né, tratando isso, essa vergonha, né, essa timidez, né, que a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão os céus, irmão. A gente não pode deixar a timidez vencer o chamado que Deus tem na nossa vida, né? A gente tem que repreender isso e ir com medo mesmo. Pode falar, Aline, pode orar, que eu falo demais. Tá bom que você me ajudou muito. Vou orar, vamos fechar nossos olhos para a gente orar ao Senhor. Sim, meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco, Deus, diante da Tua presença nesse amanhecer, meu Pai. Primeiramente, Senhor, para te pedir perdão, Senhor, por todos os meus pecados, falhas, pensamentos, palavras que possam ter entristecido, meu Pai, ao Teu Espírito Santo. Estou aqui, Senhor, diante dos meus irmãos, meu Pai, para agradecer, Senhor Deus, por essa grande oportunidade, meu Pai. Pois o Senhor conhece verdadeiramente o meu coração, Senhor. Conhece as minhas limitações, conhece, meu Deus, todas as coisas, meu Pai. Eu entrego a minha vida nas tuas santas mãos, a minha casa, a minha saúde. O que o Senhor, meu Deus, tem para mim, meu Deus, eu venho aceitar, meu Pai. Porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor sabe de todas as coisas que eu tenho passado, meu Deus. O Senhor sabe o quanto meu coração se entristece com tantas coisas, Senhor. Mas eu entrego a minha vida nas tuas santas mãos, eu entrego a vida dos meus filhos nas tuas santas mãos, meu Pai. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, meu Deus, que o Senhor venha trabalhar poderosamente, meu Pai, na mente e no coração da minha filha Ingrid, Deus. Porque o Senhor sabe, Pai, quanto que eu amo a minha filha, meu Deus, que eu quero sempre o melhor para ela, meu Pai. O Senhor sabe que muitas coisas que eu falo, meu Deus, ou que eu faço, meu Pai, é sempre pensando, meu Deus, em o melhor para ela, meu Deus, porque assim como o Senhor me corrigiu, meu Pai, eu aceitei, meu Deus. Às vezes eu penso, meu Pai, em falar coisas para corrigi-la também, meu Deus, que só entre na mente, no coração dela, meu Pai. Repreenda todo o mal, Senhor Jesus, da vida dos meus filhos, da minha casa, da minha família. Que o Senhor venha, meu Pai, em cada lar nesse amanhecer, meu Deus, de cada irmão que aqui está, Senhor. Repreenda todo o mal, meu Pai, da vida de cada um, meu Deus. Jogue todo o mal por terra, meu Deus. Que o Senhor continue, meu Pai, usando a tua serva Camila, Senhor, para estar fazendo a tua vontade, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, nesse amanhecer, meu Pai, nesse dia, meu Pai. Está presente, meu Deus, ao nosso lado, acampa os seus anjos ao nosso redor, meu Pai, da nossa casa, nos livrando de todo mal. Eu sei que o sonho que eu tive, meu Deus, com aqueles cachorros bravos, Senhor Deus, foi o inimigo, meu Pai, tentando me intimidar, meu Deus. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui, trouxe a tua palavra, meu Deus, que o Senhor me ajudou, me deu o entendimento necessário, meu Pai. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome nesse amanhecer. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito na minha vida, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, me usar conforme a tua vontade, meu Pai. Eu quero transbordar, meu Pai, me faça um vaso novo na tua presença. Me transforme, meu Deus, em uma nova criatura, meu Pai. Se for para me passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, meu Deus, porque o Senhor está comigo. A tua palavra já me disse isso, meu Deus, e eu creio nisso, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, muito obrigada por tudo, meu Pai. Eu só te agradeço, meu Pai, por todas as provações, meu Deus, e por tudo que eu tenho passado, porque eu estou passando com o Senhor, meu Pai. E todo fardo fica mais leve, meu Deus, contigo. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.
Oh, meu Deus, meu Pai, em concordância, meu Pai, com a tua serva, eu entro na tua presença, meu Pai, nesta manhã, meu Pai. Senhor, eu quero, meu Deus, te render graça, glorificar o seu santo nome, meu Deus, por essa palavra abençoada, meu Pai. Por o Senhor, mais uma vez, meu Pai, está falando, meu Pai, sobre a obediência, sobre a correção, sobre a gente, meu Pai, está fazendo a sua vontade, meu Deus. Meu Pai, eu te louvo, te engrandeço, meu Pai. Muito obrigado por nos corrigir, Pai. Obrigado, meu Deus, por nos dar direção. Obrigado, meu Deus, por não desistir de nós, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, meu Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor nunca, meu Pai, deixar de olhar por nós, pela sua misericórdia, nos alcançar diariamente, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu te peço, meu Pai, pela vida da irmã Aline, meu Deus, pela saúde dela, Pai. Que o Senhor, meu Pai, esteja no controle de todas as coisas. Que o Senhor, meu Pai, guarde ela, meu Pai. Que esse exame, meu Pai, venha ser uma benção. Que o Senhor esteja, meu Pai, diariamente, meu Pai, fortalecendo a fé da sua filha, meu Deus, pois nós sabemos que não é fácil, Pai, mas como ela mesmo disse, meu Pai, com o Senhor o fardo fica mais leve, meu Pai, toma a vida dela em suas santas mãos, Pai, a casa dela, meu Pai, o relacionamento dela, os seus filhos, meu Pai, repreenda, meu Pai, o espírito, meu Pai, de rebeldia, meu Pai, o espírito de desobediência, meu Pai, venha cair por terra, meu Pai, aquebranta, meu Pai, o coração daquela jovem, meu Pai, guarde-a viva de todo mal, meu Deus, repreende, meu Pai, tudo, meu Pai, que foi lançado contra a vida dela, toda palavra de maldição, meu Pai, todo meu Pai que foi lançado, meu Pai, para vir a ver, meu Pai, desunião nessa casa, nessa família, meu Pai, venha cair por terra, meu Pai, porque maior é o Senhor que está conosco, meu Pai, do que aquele que está no mundo, meu Pai. Senhor, eu te peço também pelo Marcos Felipe, meu Pai, esse jovem, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, ir de encontro a ele, meu Pai, que o Senhor possa repreender, meu Pai, tudo, meu Pai, que tem vindo contra a vida dele, meu Pai, liberta, meu Pai, transforma a vida desse jovem, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, possa alcançá-lo, meu Deus. Senhor, joga por terra, meu Pai, tudo que não provém de Ti, meu Pai, da vida, meu Pai, da família da irmã Regimara, guarda a vida dela, a casa dela, a família dela, meu Pai, que o Senhor fortaleça ela diariamente, meu Pai. Eu também te peço por cada um que aqui está, Pai, o Senhor conhece as limitações, o Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece as dificuldades de cada um, meu Pai. Ainda, meu Pai, que a gente não sabe, mas o Senhor sabe, o Senhor é quem sonda o coração, o Senhor é quem nos conhece verdadeiramente. Então entra, meu Pai, com providência na causa dos teus servos, meu Pai, que seja na vida financeira, na familiar, meu Pai, que seja no local de trabalho, meu Pai, repreenda a afronta do inimigo, meu Pai, repreenda, meu Pai, cala a boca, meu Pai, do leão, meu Pai, fecha a boca do leão, meu Pai, desse que tem se levantado contra os teus servos no local de trabalho, meu Pai, desse que tem afrontado, meu Pai, os seus filhos, meu Pai, no local de trabalho, escarnecendo, meu Pai, deles, meu Pai, no local de trabalho, meu Pai, repreenda, meu Pai, todo levante do inimigo, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, possa nos guardar, nos livrar de todo mal, toma minha casa, minhas filhas, meu filho em suas santas mãos, meu Pai, toma, meu Pai, meu casamento em suas santas mãos, meu Pai, acampa os seus anjos ao redor da minha casa, meu Pai, nos livra de todo mal, meu Pai, eu te peço, meu Pai, uma vez mais, meu Pai, pelo nosso ministério, meu Pai, que o Senhor continue fazendo a sua vontade, o seu querer, meu Pai, guarde, meu Pai, o nosso pastor, a sua casa, a sua família, meu Pai, livra de todo mal, meu Pai. Assim, meu Pai, como eu te peço que o Senhor visite, meu Pai, as demais, meu Pai, congregações, meu Pai, representadas aqui, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, estar alcançando cada vez mais vidas, almas, meu Pai, que nós possamos ser boca do Senhor, meu Pai, visita cada pastor, meu Pai, guarde aqueles que têm andado na sinceridade com o Senhor, meu Pai. Alcance, meu Pai, aqueles, meu Pai, que hoje, meu Pai, já não estão mais, meu Pai, na sinceridade, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, possa resgatar, que o Senhor possa fazer a sua obra uma vez mais, meu Pai. Que o Senhor possa ensinar, meu Pai, novamente a usar o cajado, meu Pai. Que seja para correção, meu Pai, mas que faça, meu Pai, aquilo que o Senhor chamou para eles fazerem, meu Pai. Tome cada um em suas santas mãos, meu Pai. Eu te peço pelo dia de hoje, te peço pelo culto da nossa congregação hoje. Leva aqueles que o Senhor quer, meu Pai, que esteja com a gente. Visita, meu Pai, aquelas outras congregações que hoje também terão cultos, meu Pai. Leve, meu Pai, aqueles que precisam estar lá, meu Pai. Usa, meu Pai, o seu povo para fazer a sua vontade e o seu querer, meu Deus.
Toma o nosso dia em suas santas mãos. Muito obrigado pelo que o Senhor fez nessa manhã. O Senhor falar uma vez mais com a gente. Obrigado, Senhor. Louvado, engrandecido seja o seu santo nome, meu Pai. Exaltado seja somente a Ti, Pai. Muito obrigado. Toma tudo e todos em suas santas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Amém. Muito obrigada. A irmã Redimava botou aqui, meu filho. Coisa que era o filho da irmã. Amém. A paz do Senhor, para quem chegou aí, bom dia. Eu vou estar salvando a live, tá, irmãos? Como, né, de costume, a live vai estar salva aqui no Instagram. Então, você que chegou agora e não conseguiu assistir a live, assista aí, vai estar salva aqui no Instagram, tá bom? Muito obrigada, irmã Aline. Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente nessa manhã. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, né? Porque eu sei que muitos, né, trabalham, muitos, né, estão aí fazendo os seus afazeres, mas não estão deixando de ouvir, deixando de participar. Obrigado de coração, né? Porque não é para nós, é para Deus. Então, muito obrigado, tá? Fiquem todos com Deus. Bom dia, a paz do Senhor. Tchau, Aline. Beijo, obrigado. Amém, Tia Nízia. Fica com Deus. Bom dia.